Olá, tudo bem? Está começando o Agora Agro e você vai ver na edição de hoje. Mercado de suínos está em alta no mês de outubro. Disputa comercial entre as duas potências tem reflexos nas economias mundiais. Safra de milho 2018-2019 foi recorde, o que aumentou a oferta do cereal e ampliou o excedente para exportação. Setor agropecuário deve ser retirado da PEC 42, que propõe o fim da Lei Candir. Bioeconomia e a importância das florestas nativas brasileiras. O Agora Agro já está no ar. O mercado de suínos está em alta agora nesse mês de outubro e nas granjas de São Paulo, por exemplo, o animal terminado está cotado em média R$ 98,00 por arroba, um aumento de R$ 5,00 por arroba ou de 5,4% desde o início do mês. A demanda pelos frigoríficos está aquecida e existe dificuldade em encontrar animais com peso de abate ideal. No mercado atacadista, também houve valorização no período. A carcaça passou de R$ 7,45 por quilo para os atuais R$ 7,60 por quilo, uma alta de 2%. A maior procura comum na primeira quinzena do mês colabora para o cenário. Além disso, as exportações seguem em bom ritmo. A disputa comercial entre as duas potências, China e Estados Unidos, tem reflexos nas economias e particularmente no comércio exterior de todo o mundo. A solução para o impasse, negociada por chineses e americanos, vai afetar de forma muito significativa as trocas entre o Brasil e o seu maior parceiro comercial, que é a China, com ênfase especial já no último trimestre deste ano e com uma abrangência ainda maior em 2020. Na verdade, o acerto entre os dois países não poderia chegar em pior hora para o comércio exterior brasileiro, cada vez mais afetado por uma forte e inescapável sino-dependência, quer dizer, uma dependência da China. De janeiro a setembro, as exportações brasileiras totalizaram 167 bilhões de dólares, das quais 48 bilhões de dólares tiveram como destino a China, Hong Kong e Macau. Com isso, a China foi o destino final de quase 28% de todo o volume exportado pelo Brasil. Segundo a Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, a safra de milho 2018-2019 ela foi recorde, o que aumentou a oferta do cereal e ampliou o excedente para exportação. As exportações de milho alcançaram recorde histórico para os meses de setembro em quantidade e valor e foram exportadas 6,5 milhões de toneladas, 93% a mais, o equivalente a 1,1 bilhão, ou seja, em reservas, em dinheiro, mais de 85%. Os embarques do milho tiveram desempenho favorável no acumulado do ano, de janeiro a setembro. Foram 4,9 bilhões de dólares, 134% a mais, com uma expansão de 130% na quantidade comercializada, ou seja, 29 milhões de toneladas. Os principais países compradores do milho brasileiro foram Japão, 605 milhões de dólares, Coreia do Sul, 386 milhões, União Europeia, 371 milhões e o Vietnã, 293 milhões de dólares, além de Taiwan, com 292 milhões de dólares. As exportações de carne bovina in natura também começaram em outubro em ritmo forte. Em apenas 4 dias úteis, 31 mil toneladas de acordo com dados da SECEX. A média de embarques está em 8 mil toneladas contra
quase 6 mil toneladas em setembro e 6 mil toneladas em outubro do ano passado. Caso o ritmo se mantenha até o final deste mês, as vendas externas podem somar 160 mil toneladas, um novo recorde. Importante parceria com o Brasil, que é a China, um grande parceiro comercial, passou a ser o principal destino da carne bovina brasileira nos últimos 2 meses, ultrapassando até então a líder Hong Kong. E depois do intervalo, você vai ver que o setor agropecuário deve sair da PEC. A PEC é um levantamento que estão fazendo aí para tentar derrubar a Lei Candir. E um outro tema interessante que nós vamos falar é sobre a inflação. O Agora Agro volta daqui a pouquinho depois do intervalo. Em 2004, nasceu a Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP, e veio com a missão de evangelizar, de espalhar o amor de Deus a todo o Brasil. Nasceu a partir do Santuário Basílica de Trindade para reunir, formar uma grande família de devotos do Divino Pai Eterno. E vive para trabalhar pelo próximo, para a vivência da fé, para mudar a vida das pessoas, se renovando no compromisso de cada um e na prática cristã. E tudo só acontece pelo seu apoio, pela sua doação. Faça parte desta família de amor. Associação Filhos do Pai Eterno. 62 3506 9800. O setor agropecuário deve ser retirado da PEC 42, que propõe o fim da Lei Candir, sob pena de um enorme retrocesso econômico para o país. A avaliação é da Sociedade Rural Brasileira, SRB, em resposta à determinação do ministro da Economia, Paulo Guedes, e de alguns senadores de acabar com a medida através da proposta de emenda à Constituição. E agora a Lei Candir, ela foi criada em 1996, ela desonera de imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, os produtos primários e bens semi-elaborados destinados à exportação. Caso a PEC sacrifique o agronegócio, o imposto passa a incidir sobre as vendas ao exterior de milho, soja, café e proteína animal, tornando esses e outros produtos menos competitivos no mercado internacional. Para a CRB, os problemas financeiros dos estados serão, vamos dizer, agravados caso os senadores decidam pelo fim da Lei Candir. E agora eu vou conversar com Márcio Antônio Ribeiro. Márcio é economista e diretor da faculdade FAC+. E nós vamos falar sobre um tema interessante que você tem que prestar muita atenção. Nós vamos falar sobre indicadores e metas de inflação. Márcio Antônio Ribeiro, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no nosso programa, por ter aceito o nosso convite e para falar de um tema muito interessante que deixa até hoje muita gente assim com a cabeça meio quente em relação aos preços de tudo aquilo que a gente consome. Quando você pensa que vai baixar, a coisa sobe. Márcio, tudo bem? Tudo bem, Toninho. Márcio, explica para mim, ou para nós, o que é inflação? Toninho, a inflação ela é comumente conceituada como alta generalizada de preços, né? Quando você tem uma elevação de apenas um produto, não chega a ser considerado inflação, né? É uma elevação única de um produto. Mas a inflação ela tem um viés muito perverso, porque ela prejudica justamente as camadas mais pobres da população, menos favorecidas, que não dispõem de mecanismos que os possam proteger dessa desvalorização da moeda, né? Quer dizer, a dona de casa, geralmente quem faz compra em supermercado, entende bem o que é inflação. Você tinha R$100, ia há 3 meses, por exemplo, comprava determinados produtos. Hoje você volta ao mesmo supermercado para comprar os mesmos produtos com R$100 e às vezes você traz menos. Isso é inflação, né, Márcio? Sim, justamente, Toninho. É um exemplo, se você com R$100 comprava uma certa quantidade de produtos, se você tiver uma inflação, por exemplo, de 5%,
Você vai perder justamente esse percentual no seu poder de compra. Então, o que o governo faz, para tentar estabelecer um limite de inflação que seja razoável, não prejudique o crescimento econômico do país, e também essa população, é estabelecer as chamadas metas de inflação. Ele estabelece uma meta para aquele ano, Isso é feito através do Conselho Monetário Nacional, ele faz todo um estudo e identifica o que seria uma inflação, poderíamos dizer, ótima para aquele ano, Ele delega isso ao Copom, que vai estabelecer uma taxa Selic que permita ao Banco Central operar os diversos mecanismos que existem para alcançar aquela inflação pretendida. Um exemplo, para esse ano, a inflação planejada pelo governo é de 4,25%. Para 2020, 4%. 2021, 3,75%. E para 2022, 3,5%. Então, já existe uma meta estabelecida de longo prazo. E a população pode acompanhar isso, seja produtores, empresários, a dona de casa, através do relatório do Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, que semanalmente ele faz uma pesquisa de mercado e divulga isso para a população através do site do próprio Banco Central. Agora, tem um detalhe que muita gente que assiste jornal, assiste televisão, vê isso aí basicamente quase toda semana, a tal da taxa Selic, Márcio? Justo. Essa taxa Selic está envolvida também. É através dela que a inflação ou pode subir ou pode descer, ou os produtos que você quer comprar pode subir, pode crescer mais ou pode diminuir. Ou seja, quando você quer comprar uma máquina de lavar roupa, por exemplo, ali já tem um juro embutido naquilo ali, Márcio? Justo. Esse juro, muitas vezes, como o mercado determina, é a opção de exclusão. Eu posso aplicar o dinheiro nos títulos do Banco Central, que são remunerados pela Selic, ou colocar ele à disposição do mercado, por exemplo, para lojas, para financiamento, ou seja, a taxa Selic é que vai dar a medida de quanto vai ser esse juro que o empresário ou mesmo a população vai pagar na aquisição de seus produtos. Inclusive agora nós estamos vendo na mídia aí saindo que houve os próprios bancos do governo, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, reduziram taxas de juros, principalmente a Caixa Econômica. Parece que para quem tem dívida com ele, para quem quer comprar a casa própria, parece que o juro deu uma diminuída. Isso, Márcio, pode ser um reflexo de que a economia começa a querer andar? Sim, como o governo trabalha, quando você tem uma expectativa de inflação baixa, ou seja, o governo não tem necessidade de retirar dinheiro de circulação. Sim. Então, ele começa a fomentar o crédito. E isso faz que, com a disponibilidade de dinheiro no mercado, os juros baixem, os bancos baixem o juro. E isso torna o acesso ao crédito, seja para construção, compra de bens, equipamentos, materiais de consumo geral, de uma forma mais barata. Recentemente, nós tivemos aí, talvez há uns 2 anos para trás, nós fizemos, o próprio governo fez um trabalho de redução de juros para a compra de automóveis, Justo. Foi uma avalanche a compra. Depois foi o tal do problema de pagar o veículo. E foi onde muita gente imaginou que dava e não deu. A inflação te pegou pela perna. Isso. O principal indicador hoje que o governo usa para controlar é o IPCA, O IPCA, a cada ano o governo trabalha, ele aumenta ou diminui o peso de algum dos indicadores lá dentro. Isso é feito através do IBGE, para assim ele calibrar de uma maneira adequada como vai controlar a inflação. E um outro detalhe muito interessante é o dólar. O dólar mexe muito com a inflação, Márcio? Sim, ele tem um peso grande porque ele impacta no custo daquilo que vem de fora do país. Ou seja, em momentos que eu tenho uma elevação de dólar, eu acabo fazendo com que o custo de vários produtos, esses que são de origem importada, acabem subindo. Não é muito simples a gente entender de economia, mas é muito interessante a gente ficar ligado no que sai durante a semana ou durante o mês em relação a alguns números. A gente ficar ligado com o IPCA, com Selic, com taxa Selic, porque através desses índices é que a gente sabe se a coisa vai para cima ou vai diminuir. E geralmente sobe, Márcio? Normalmente a inflação tende a ser um caminho positivo. Dificilmente ela é negativa. Márcio, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Muito obrigado mesmo. E semana que vem nós vamos estar juntos de novo, se Deus quiser. Obrigado. Por nada. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre bioeconomia e a importância das florestas nativas. É um minutinho só, nós voltamos já.
Em 2004, nasceu a Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP, e veio com a missão de evangelizar, de espalhar o amor de Deus a todo o Brasil. Nasceu a partir do Santuário Basílica de Trindade para reunir, formar uma grande família de devotos do Divino Pai Eterno. E vive para trabalhar pelo próximo, para a vivência da fé, para mudar a vida das pessoas, se renovando no compromisso de cada um e na prática cristã. E tudo só acontece pelo seu apoio, pela sua doação. Faça parte desta família de amor. Associação Filhos do Pai Eterno. 62 3506 9800. Eu vou conversar agora com a doutora Cleonice Borges de Souza. A doutora Cleonice ela é professora no programa de pós-graduação em agronomia da Universidade Federal de Goiás. É uma especialista na área de agronomia. E nós vamos falar sobre um tema interessante e, por sinal, é muito útil para essa época do ano agora e para esse momento que nós estamos vivendo no país, principalmente falando em Amazônia. É muito fogo na Amazônia, é isso e aquilo, né? E nós vamos falar sobre bioeconomia e a importância das florestas nativas. Doutora Cleonice, tudo bem? Tudo ótimo, Toninho. Beleza. Muito obrigado mais uma vez por ter comparecido ao nosso programa. É uma satisfação estar aqui, muito obrigada. Isso é ótimo. Doutora Cleonice, fala-se muito em sustentabilidade, fala-se muito em que o Brasil não precisa mais derrubar nenhuma árvore para poder plantar, para poder produzir. Mas tem muita falácia nisso aí, não tem? Mas continuam desmatando, né? Continuamos desmatando. O trator de esteira continua a todo vapor derrubando as nossas florestas. Sim, e a bioeconomia, ela vem um pouco na contramão desse processo de desmatamento. Uma vez que nós podemos utilizar de forma responsável, de forma sustentável, os recursos naturais que estão aí. Se a gente fala pelo ativo florestal, florestas nativas, há inúmeras possibilidades de uso desses recursos para além dos benefícios ambientais que eles já nos fornecem. Sim. Então, além de manter a produção de chuvas, retenção de água no solo, melhorar o clima, é possível fazer riqueza, gerar dinheiro através dos ativos não madeireiros que essas florestas produzem também. Doutora Cleonice, eu tenho observado demais o seguinte, realmente hoje nós temos no nosso país uma área de pastagens muito grande e basicamente degradada. Essa área poderia ser ocupada para a produção de grãos, enfim, para a agricultura de maneira geral. E nós temos hoje, já começando, uma pecuária diferente, onde a gente pode produzir a mesma quantidade de animais numa área menor. Agora, o que eu observo é o seguinte, que está faltando, de maneira geral, para a maioria da população, um certo conhecimento em relação a essa área de sustentabilidade. Quer dizer, quando eu falo isso, eu estou falando para a pessoa da cidade e estou falando para aquele que está lá no campo, talvez até desmatando. Que ele parece que não caiu a ficha ainda, e também do governo, nós não podemos esquecer da parte do governo que é muito importante. Parece que não caiu a ficha para uma boa parte da população que uma árvore significa muito para a nossa sobrevivência. Sim. Né? Exatamente. Além dos benefícios ambientais que eu já comentei, os ativos não florestais, não madeireiros, nós temos aí uma quantidade significativa de produtos de altíssimo interesse para o segmento farmacêutico, segmento da alimentação, segmento cosmético, que esses ativos florestais mantidos de pé, eles têm condição de trazer riqueza, geração de recursos, de redução de desigualdade, de redução de fome, redução de externalidades negativas, se comparado com a parte do desmatamento, que libera gás carbônico. Então, se você mantém essas árvores nativas em pé, principalmente à medida que elas estão crescendo, e aí você fala de áreas de pastagens degradadas, que nós podemos fazer um processo de reconversão de plantio. Sim, tranquilamente. À medida que essas árvores estão em crescimento, elas estão sequestrando carbono.
Se você pega o caso da Amazônia, que você cita, você tem comunidades tradicionais, você tem povos indígenas que têm condição de gerar sobrevivência, redução da miséria que muitas comunidades vivem a partir do processo de conservação. Então, essas comunidades, ao ajudarem a conservar, preservar esses ativos florestais, elas geram benefício à sociedade de um modo geral. Porque se nós precisamos de chuvas, de um contexto de sustentabilidade ambiental para a produção de alimentos, graças a esses ativos florestais que nós o temos. Então, ao manterem a conservação, essas comunidades também estão diretamente e indiretamente ajudando a sociedade a ter alimento, a ter um clima, melhores condições, amenidades para poder ter qualidade de vida também. E remunerar essas comunidades também faz sentido. Então, hoje nós já temos a política de pagamentos de serviços ambientais, que tem possibilidade de remunerar essas comunidades pelo benefício ambiental que eles fazem, preservando, mantendo essas florestas em pé. Ao mesmo tempo que a parte de extração e de manutenção dessas árvores com qualidade leva ao benefício de um clima mais ameno para toda a sociedade. E o que a gente vislumbra é que a tecnologia, o conhecimento científico tem um papel preponderante hoje para poder auxiliar nesse processo. Eu diria que até a área do ensino, da pesquisa, da extensão rural, é talvez o coração da nossa sobrevivência, um futuro muito próximo. Porque nós já estamos sentindo isso na pele. A senhora vê, nós estamos basicamente aí chegando no final do mês de outubro. Para você que tem 50 anos para cima, é muito comum eu tenho certeza que você vai se lembrar, que antigamente a gente falava assim, você podia riscar o chão, jogar semente, plantar no pó, como a gente falava, utilizava naquela época. Dia 7, dia 8 de setembro chovia. E nós ficávamos setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, chuva, 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 chuva. Hoje nós estamos no basicamente final de outubro, e na maioria das regiões do Brasil ainda não começou a chover. E essa falta de chuva é uma consequência de um desmatamento desenfreado, de uma alteração que está acontecendo no meio ambiente. É mais ou menos por aí? Exatamente, Toninho. Então, o que nós precisamos é fazer com que o agronegócio ele se torne um aliado do setor florestal. O segmento do agronegócio, de forma indistinta, independente da cadeia produtiva, já deu conta que é preciso, é necessário fazer essa parceria, para que nós tenhamos um processo de reconversão do nosso clima, que essa alteração das mudanças climáticas ela seja passível de reversão. Algo que se desponta nesse sentido são os green jobs, os trabalhos verdes. Então, na área da pesquisa, o que nós podemos fazer, quais os pesquisadores, quais as iniciativas que nós podemos desenvolver para poder atuar no segmento da preservação? Já existem várias atividades. E o que nós constatamos é que há uma premissa de um aumento significativo. Quando nós falamos de tecnologia, de um modo geral, há uma previsão assustadora de redução significativa dos trabalhos que nós temos conhecimento hoje. Por outro lado, com esses green jobs e essa perspectiva de uma reconversão, de pensar a sustentabilidade e o agronegócio como um aliado, você tem aí, por outro lado, uma premissa significativa de um volume muito elevado de trabalhos nessa linha. E a partir de uma perspectiva da realidade da Alemanha hoje, o que se estima é que os principais empregadores, universidades, institutos de pesquisas e organizações não governamentais que, em sua maioria, se inserem nessa perspectiva de um desenvolvimento sustentável. Bom, doutora Cleonice, essa conversa, se deixar, ela vai longe, porque tem muita coisa para falar e muita coisa para fazer no nosso país. Mas, mais uma vez, eu agradeço a sua presença, a sua participação no nosso programa. E eu tenho certeza que a gente vai cutucando, uma hora as coisas começam a mudar. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigada, Toninho. Eu agradeço a oportunidade. De fato, é um tema instigante, muito a se falar e muito mais ainda o que fazer. Verdade. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte frase. Se não puder voar, corra.
Se não puder correr, ande. E se não puder andar, rasteje, mas continue em frente de qualquer jeito. Um grande abraço, muito obrigado, que Deus os abençoe e até o próximo programa.